Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caminhamos com Jesus para Jerusalém e hoje estamos com Ele na última encruzilhada. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 1 ao 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres e, se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Amém. Irmãs e irmãos, na longa caminhada, 10 capítulos atrás, Jesus iniciou no Evangelho de Lucas a sua marcha para Jerusalém. Seguiam-no os 12 apóstolos, os discípulos 72 e numerosas multidões. Hoje, vindo na rota do Vale do Rio Jordão, estamos com Jesus atravessando a cidade de Jericó. Do Vale do Jordão, continua descendo, sai no Mar Morto, a uns 8 quilômetros, e continua em linha reta, sai lá em Ur dos Caldeus, de onde saiu o nosso pai Abraão. Atravessando a cidade, Jesus encontra, antes de subir para Jerusalém, estamos entre 27 e 30 quilômetros, dependendo da rota, 35 até 45 quilômetros. Hoje é um percurso curto para subir para Jerusalém. Do Vale do Jordão, abaixo do nível do mar, a grande subida até Jerusalém, o Monte Sião e o Templo de Jerusalém. Só para a gente recordar, antes deste encontro, Jesus teve no capítulo 18 ainda um encontro com um rico que foi embora muito triste, abatido, porque perguntou para Jesus o que devo fazer para receber em herança a vida eterna, e Jesus teve um diálogo com ele acerca da lei, e depois recomendou-lhe: vai, vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. E o homem foi embora triste e abatido porque era muito rico. Mas alguns acontecimentos, no capítulo 18, no final, Jesus anunciou pela 3ª vez a sua paixão. Curou um cego, o cego de Jericó, que a gente conhece bem o texto,
E imediatamente é esse encontro de Jesus com Zaqueu. Tomemos, pois. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Jericó, a cidade das palmeiras, a cidade perfumada. O sentido do nome cananeu, a perfumada. Ou, uma expressão antiga hebraica, Jericó significa a cidade da deusa Lua, um dos pedaços de terra mais fértil do Oriente Médio. O Vale do Jordão, a chegada do Rio Jordão, no encerramento da grande descida das montanhas, aquela terra muito úmida, uma nascente, um oásis, o oásis de Jericó bem colado nos alicerces da cidade, bem perto. 6 quilômetros do Jordão, 8 quilômetros do Mar Morto, 25, 30 quilômetros de Jerusalém. Jesus estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Claro, era uma cidade. Os estudiosos falam de 9.000 anos, 6.000 anos, 11.000 anos que tem essa cidade. Os estudiosos dizem que seguramente Jericó é a cidade mais antiga do mundo que por um período sequenciado foi sempre habitada. Pedaço de terra mais fértil do Oriente Médio, a cidade mais antiga do mundo, um cobrador de impostos, minha gente. É lógico, é o lugar dele. Subida e descida para a capital Jerusalém, onde passam aqueles que vão vender ou que compraram alguma coisa, lá está o cobrador de impostos, não o cobrador, mas o chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Ver Jesus. Você quer ver Jesus? Mas você sabe identificar quais são os obstáculos? A multidão atrapalha você ver Jesus? Você também sabe se você tem baixezas que te impedem e dificultam a você ver Jesus? Você sabe identificar quais são os obstáculos que te impedem ver Jesus? Você sabe e procura superá-los? Zaqueu, portanto, correu à frente. Já que eu sou baixo e tem a multidão, esforços, minha gente. Correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus. Uma linguagem mais crítica diria, é rico, quer ver Jesus do camarote, subiu na figueira. Mas aqui é bem mais do que um camarote, aqui é um esforço belo, não é um mimo luxuoso dos ricos, é um esforço de humildade. Subiu numa figueira. Ele queria ver Jesus, que devia passar por ali, diz Lucas. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Ele queria ver Jesus e Jesus o viu. Você experimenta a alegria de Jesus te ver? Mas é pouco ver. Jesus não veio ao mundo para ser visto. Isso é próprio dos ricos. Jesus veio ao mundo para ser escutado, para aproximar-se. Zaqueu, desce depressa, hoje devo ficar na sua casa. Ele veio ao mundo não para ser visto, para ser escutado e para ser acolhido em casa. E ele desceu depressa. Aparece por 3 vezes a linguagem da pressa. Correu à frente. Zaqueu, desce depressa. Hoje devo ficar na sua casa. Ele desceu depressa. Você tem pressa desse encontro com Jesus? E Zaqueu recebeu Jesus em casa com alegria. Mas o que adianta uma pessoa que recebe Jesus em casa ou no coração e tem o semblante triste, fechado, acabrunhado e preocupado com as regras, com as normas, com a conversa dos outros?
Enquanto Zaqueu enche seu coração e sua casa de Jesus e de alegria, ao ver isso todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Você enfrenta também os fuxicos? Deixa que esses fuxicos, dizendo que você é pecador, tirem de você a alegria de ter Jesus em sua vida? Sai dessa, homem! Sai dessa, mulher! Zaqueu, enquanto eles levantavam o pescoço para fuxicar, Zaqueu ergue-se para confessar: Senhor, eu dou metade de meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. A marca, o selo de que um rico tem Jesus no coração. Primeiro, lembra-se dos pobres e reparte com os pobres. Segundo, se preocupa se defraudou alguém, se lesou alguém, se machucou alguém, se feriu alguém, se prejudicou alguém. Você tem os pobres e aqueles a quem você causou algum prejuízo como foco de preocupação sua. Zaqueu tem. E essa é a marca de que um rico é amado por Jesus e tem Jesus em sua vida. É um rico que olha para os pobres. Daqui uns dias nós vamos celebrar o Dia dos Pobres e a gente vai meditar mais sobre isso. Jesus escuta essa confissão bonita de Zaqueu e diz: hoje a salvação entrou nessa casa. Aquilo que Jesus disse na sinagoga de Nazaré, lá no capítulo 4 de Lucas: hoje se cumpriu esta palavra da Escritura que acabastes de ouvir. Boa nova aos pobres, visão aos cegos, libertação aos oprimidos e tudo de graça. O tema do hoje da salvação é próprio de Lucas. Esse hoje aconteceu lá na casa espiritual de Jesus, na sua sinagoga, e acontece na última casa que ele visita antes de subir para Jerusalém, na casa de Zaqueu. E Jesus termina dizendo: porque também este homem é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar quem estava perdido. Jesus não veio procurar somente o bolso do rico. Às vezes nós procuramos os ricos apenas para querer o bolso deles, o dízimo e a oferta. Jesus não veio por causa do bolso do rico. Jesus veio procurar o rico e salvar. Jesus ama também os ricos. Ama mais ainda o rico quando ele aceita ser procurado, ser salvo, projetado para a glória eterna, e esse rico ainda se torna instrumento do amor de Deus na caridade, no compromisso de transformação do mundo para superar as injustiças que geram tanta opressão e sofrimento na vida dos pobres. Os pobres do coração de Jesus, no coração dos ricos, e o rico, humilde, no coração de Jesus também. Uma semana abençoada para todo mundo que quer Jesus em sua casa e em sua vida. Até a próxima.